Que prazer imenso ter você juntamente conosco aqui na nossa TV MCA, que está sempre perto de você. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora, exaltando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor, conhecendo um pouquinho mais de um ministério muito especial da cidade de Navegantes, que é a Igreja Comunidade Cristã de Navegantes. Eu vou conversar daqui a pouquinho com o pastor Robson da Silva, que vai nos contar aquilo que Deus tem feito através desse ministério, através do Copan também, que é o Conselho de Pastores da cidade de Navegantes. Então fique com a gente nessa próxima meia hora. Você pode também mandar aí o seu recado para nós pelo nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Você que nos acompanha pela Via Cabo, canal 6, e também pela nossa internet. Pela internet, pelo canal TV Online, você pode, tvmca.com.br, você pode nos acompanhar em tempo real. Então nós vamos juntos agora e esse é o Café Intimidade. Olá, querido pastor, seja muito bem-vindo ao Devocional Intimidade. Olá, Pai do Senhor, é um prazer para mim poder estar aqui, poder falar a respeito do Reino de Deus. É o desejo do meu coração fazer isso sempre, que a gente puder cooperar para o engrandecimento do Reino de Deus, nós estamos disponíveis. Pastor Robson, a Igreja Comunidade Cristã de Navegantes foi inaugurada em 15 de setembro de 2007, né? Mas quantos anos já de ministério o pastor tem? É uma história muito longa, se fosse contar aqui levaria muito tempo, mas eu tive um encontro com Jesus em 1983, praticamente, num encontro de uma pessoa através da renovação carismática católica. Cheguei na casa de um amigo meu para a gente ir para um baile, né? E ele estava tomando banho e a gente tinha muita intimidade, né? de ser amigos. E eu entrava na casa dele, tomava café, ia no fogão, tudo assim. E naquele dia ele estava tomando banho, eu entrei na casa dele e eu escutei uma pessoa falando num idioma que eu não conhecia, vamos dizer assim. Aí eu entrei dentro de casa dentro, e quando eu cheguei na frente da casa dele, a mãe dele estava na área da casa dele, falando algumas palavras lá que eu não entendia, e eu perguntei para ela assim, a senhora está bem? O nome dela era Dona Linda. A senhora está bem, Dona Linda? Ela falou, não, estou bem sim. O que a senhora está fazendo? Assim, eu estou orando. Orando o quê? Eu estou orando a língua dos anjos, ela falou. Ela perguntou assim, posso orar por você? Eu, pode. E ela orou por mim, naquele momento, assim, eu já não tenho muito pelo, mas um pouquinho de pelo que eu tenho já arrepiou tudo, sabe? Eu senti algo gostoso. Então, naquele dia, ela falou, isso aqui, o que é isso? Ela falou assim, olha, isso aqui é algo, é o Espírito Santo de Deus que mexe na gente, né? E ela me contou que ela participava de uma reunião que naquela época ficava embaixo do altar da Igreja Matriz de Itajaí. E lá as pessoas tinham uma reunião e o Espírito Santo se manifestava naquele lugar. As pessoas oravam em novas línguas, as pessoas profetizavam, pessoas eram curadas. E aí quando ela falou que pessoas eram curadas, aí despertou algo em mim. Porque eu tinha um cunhado mesmo que ele tinha insuficiência renal, pastor Anor. Naquela época era só os isos, né? E eu falei assim, que legal. Aí eu senti o desejo de levar o meu cunhado lá. Foi despertada a sua fé em virtude da necessidade de outra pessoa, vamos dizer assim, né? E no próximo domingo, no próximo sábado, que era a reunião, eu e meu cunhado fomos na primeira reunião da renovação carismática católica, não sei o dia, mas foi em 1983. Muitos anos atrás, então. Muitos anos atrás. E dali o pastor começou a sua caminhada com Dali o Senhor. Foi algo muito interessante, porque a gente começou uma caminhada de participar da renovação carismática, mas eu era muito jovem, né? Eu sou jovem ainda, mas eu era mais pouquinho jovem. Mais, né, pastor? Eu era mais jovem ainda. E eu não tinha uma preocupação com o evangelho, a gente começou a caminhar junto, mas não existia um comprometimento, né? Mas o meu cunhado, ele pegou firme, ele pegou junto, tanto que dali saiu a Igreja da Comunidade Cristã de Itajaí, foi fundada dentro da Renovação Carismática, e a gente começou a participar da Renovação Carismática. Pastor Tony, né? Já pastor esteve aqui 3 semanas atrás, o pastor Tony esteve aqui com a gente, né? Contando um pouco da história da comunidade. Pastor Tony é meu cunhado, sabe? Eu não sabia, pastor. Pastor Tony, nós somos cunhados. É assim, ó, o pastor Anor também era meu cunhado, casado com a pastora Nilce. E depois do falecimento do pastor Anor, o pastor Tony assumiu a igreja, que também era casado com outra irmã minha. Então, os dois são meus cunhados.
Então toda a família, eu lembro que ele comentou até a respeito disso, né? A família estava unida com outro, na verdade um outro propósito, vocês iam lá para o sítio e Deus moveu tudo, né? E hoje são duas igrejas muito fortes, né? Aqui em Itajaí e hoje a igreja em Navegantes. Então em Navegantes é desde 2007? Em 2004, como eu falei para você, eu nunca fiquei muito firme na fé, porque eu tinha uma preocupação muito com questão de trabalho, com questão de adquirir a parte financeira da minha família, mas eu servia ao Senhor não com tanta intensidade como deveria ser. Eu cheguei a ser diácono na igreja, tudo. Mas em 2001 eu fui embora para Curitiba, morar em Curitiba, fui trabalhar na Volkswagen. Mas em 2004 Deus me chamou, sabe? Eu recebi um convite para vir trabalhar de tempo integral na igreja aqui em Itajaí. E eu coloquei Deus à prova, né? Falei assim, eu só vou se for da vontade do Senhor. Era um desejo do meu coração, mas eu só iria se Deus confirmasse. Aprovasse, né? Realmente. Eu trabalhava em Curitiba na Volkswagen e com automação robótica, e eu congregava numa igreja em Curitiba que se chamava Igreja Batista Shalom. Uma igreja muito grande, naquela época eram 3.500 membros mais ou menos. E eu estava congregando lá, eu estava até começando a despertar algo ministerial lá. Mas quando eu recebi esse convite para vir trabalhar como diácono de tempo integral na comunidade cristã de Itajaí, eu coloquei Deus à prova, colocamos uma prova para Deus. Até porque foi estipulado um tempo para a gente aceitar ou não a proposta, né? E nós colocamos para Deus que Deus desse um sinal para nós. Que Ele falasse conosco naqueles 30 dias. E como lá em Curitiba a igreja era muito grande, e não se fazia um culto de ceia para 3.500 pessoas. Era praticamente inviável fazer um culto desse tamanho. Então o pastor Odilon, ele era muito inteligente, ele dividiu a igreja em regiões, e cada região vinha um dia da semana no culto para tomar ceia. E a nossa região, que a gente morava no SIC, era nas terças-feiras. Então nesse dia, a gente tinha mais ou menos 500 ou 600 pessoas na igreja. O pastor estava pregando lá em cima na hora da palavra, de repente, ele parou de pregar, desceu do púlpito, veio andando pelo corredor da igreja, parou em frente à fila de cadeira que eu estava, veio até mim e perguntou se poderia orar por mim. Falei, claro, pastor. Né? Ele orou e Deus começou a falar através da boca dele. Porque eu estou te levando de volta para um lugar onde você nunca deveria ter saído e é lá onde eu vou concretizar o teu ministério. E foi uma completa confirmação, né, pastor? Foi porque foi no último dia. No outro dia eu tinha que dar resposta se eu aceitaria ou não. Realmente o Senhor, Ele nos surpreende de uma forma maravilhosa. E hoje já são 2007, dá quase... Quantos anos dá isso de ministério em Navegantes hoje? Em Navegantes nós temos 6 anos. 6 anos de ministério, né? E tem uma foto muito interessante que eu creio assim, que demonstrou, eu vi, é uma foto da sua mãe, ungindo novos líderes, né? E a gente está mostrando, a gente vai mostrar essa foto ali agora, e que é a família, né? A família no ministério é algo muito importante. A minha mãe, ela foi um pilar da igreja, né? Desde quando nós começamos aí na Renovação Carismática, eu parei de ir com meu cunhado e a minha mãe, ela foi o cabide dele, a bengala dele, ela começou a acompanhar ele desde o início. Então, desde o início, a minha mãe nunca faltou culto, né? Ela estava todo dia de manhã, das 6 às 7 da manhã, orando na igreja. De todo o tempo da minha vida, das aventuras que eu tive, muito cedo eu saí de casa para ir para Rondônia, para trabalhar, eu era muito aventureiro. E ela sempre foi a minha intercessora. Né? Uma pessoa que nunca parou de orar por mim foi a minha mãe. Foi uma pessoa que nunca perdeu as esperanças do que Deus poderia fazer na minha vida e fazer através de mim. Então, quando nós tivemos a igreja em Navegantes, então ela já estava com câncer nessa época aí, né? E eu honrei ela quando eu fui levantar a primeira leva de obreiros na igreja, né? Eu trouxe a minha mãe, obreiros e diáconos, para ela estar ungindo. Que tremendo. Porque na minha vida ela foi assim... Eu não teria palavras hoje aqui para dizer o que a minha mãe foi na minha vida, né? Ela faleceu nesse ano, ficou um vazio muito grande na minha vida porque ela era minha intercessora pessoal. Mas o que a gente pôde, nós honramos a minha mãe até o último dia da vida dela. E deixou lições muito tremendas, né? Para a vida de vocês. Aí quando a gente viu a foto ali, ela demonstra muito isso. E a gente vê, é uma pergunta que eu acabo fazendo para todos os pastores, porque hoje a gente vê as famílias sendo esfaceladas. Mas a família, ela é um projeto de Deus e nisso há um ponto, não há uma vírgula, né? Sempre desde o começo do ministério, o foco da igreja era a família. Sim. Muitas vezes perguntam, mas qual é a visão da igreja? Qual é a visão da igreja?
é visão essa, é aquela visão. Não, a nossa visão é família, Sim. restauração de família. Porque se a família estiver restaurada, se a família vai bem, o resto vai bem. Exatamente, a gente tem uma sociedade que anda em equilíbrio, né, pastor? E a gente no próximo bloco vai falar um pouquinho mais acerca do ministério, e o pastor também é presidente do Copan, que é o Conselho de Pastores da cidade de Navegantes, né? Há quanto Sim. tempo já está no conselho? Como é que tem se desenvolvido o trabalho do conselho? Na realidade, quando eu fui para Navegantes, eu participava já do COPEV aqui em Itajaí, do Conselho de Pastores de Itajaí. Nessa época, o pastor Zainer, ele era o presidente aqui, ele era da Igreja Nova Aliança. E ele me incumbiu, ele falou assim, Robson, você está indo para Navegantes, você vai ficar responsável de abrir um Conselho de Pastores de Navegantes. Né? E aquilo soou para mim quase que uma obrigatoriedade, uma responsabilidade. E eu cheguei na cidade de Navegantes sem conhecer ninguém, sem conhecer pastores, né? Tentei me achegar a alguns pastores, recebi muito não pela frente, eu não vou perder meu tempo de sentar com divisores, com uma certa situação, porque Navegantes tinha um perfil muito difícil, em que as igrejas lá sempre rachavam e abria outra, e causou uma má impressão na cidade. Né? Foi difícil no começo, mas então, com o tempo, ocorreu uma situação numa igreja e um pastor veio pedir um auxílio para mim. E eu conheci um outro pastor, que se chama pastor Geliel, da primeira igreja batista de Navegantes. A gente se conheceu prestando auxílio a um pastor que estava com dificuldade. Né? Então ele lançou o desejo do coração dele, eu lancei o desejo do meu coração, e nós começamos a sentar para orar junto, e para tomar café e conversar. E dali nós conversamos com o pastor, conversamos com o outro, e já faz 5 anos que eu e o pastor Geliel fundamos o Conselho de Pastores de Navegantes. Ou seja, uma pessoa posicionada, porque Deus não trabalha com quantidade, Ele trabalha com posicionamento, né? E a partir do qualidade. momento que você se posicionou, Deus, apesar de todas as dificuldades, plantou alguém do seu lado e hoje já são 5 anos de trabalho, né? Já são 5 anos, graças a Deus, muito bem estruturado hoje, né? Com um referencial para muitos lugares do Brasil, inclusive, o nosso conselho. Então, Deus tem nos honrado, tem tido muitos testemunhos de pessoas que estavam sozinhos na cidade, sem amigos, sem condições, sem ter alguém onde poder chorar, sem ter um ombro para chorar, vamos dizer assim. Isso é importante, né, pastor? A unidade, ela promove, é o relacionamento, né? Promove o crescimento do reino de Deus. E no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho acerca de um culto especial que vocês estão fazendo hoje para os haitianos, né? Lá na igreja. Então, se fosse você, não saia daí, é só um minutinho, a gente já volta.